É absurdo e, assim, jogadores têm que acordar mais cedo, não conseguem se alimentar direito. Mas a velocidade que eles que imprimiu no primeiro tempo me chamou a atenção. O Corinthians é um time, pelo menos desse recorte de 5 jogos para cá, é um time que tem pouca posse de bola, mas quando tem, é muito eficaz à frente, chega muito rápido ao gol adversário e essa dupla está chamando a atenção. É um momento forte, né? O Yuri sentiu, saiu com a contusão também na coxa, na perna, e agora com essa cãibra dele. A cãibra deve ser leve, agora só que tomou o terceiro amarelo, está fora do jogo, mas me chamou muita atenção o primeiro tempo do time do Corinthians. A gente está rodando os melhores momentos, né? Desde o começo o Corinthians vai para o ataque e o Cruzeiro com o time completamente reserva. Né? Nem o Cássio pôde fazer o seu retorno jogando, ele estava lá, mas não foi relacionado. E aí, como é que você viu esse jogo do time titular do Corinthians contra o time reserva do Cruzeiro, Coutinho? O Corinthians bem superior, né? Principalmente ali se a gente pega o recorte dos 25, 30 minutos iniciais, né? Até a parada técnica do primeiro tempo, a parada para hidratação do primeiro tempo. Era um Corinthians que adiantava a marcação, conseguia roubar a bola dentro do campo do Cruzeiro e que atacava muito rapidamente, né? Diante de um time que demorou demais a se encontrar em campo, que não tinha entrosamento para se proteger desses ataques mais rápidos do Corinthians, né? Tomando muita bola nas costas da defesa, uma última linha muito frágil, né? Com jogadores sem ritmo, né? O Zé Ivaldo até jogou bastante recentemente, mas o Jonathan sem ritmo, o Wesley Gasolina sem ritmo também, Kaique não é titular com frequência há muito tempo do time do Cruzeiro, então o time sofreu bastante com isso e esses jogadores, quando lançados nesse estilo que o Paulo citou, né? Com o espaço, e o Yuri Alberto funciona muito bem. Uma pena, né, essa questão da contratura, e claro que a gente vai ter que esperar para ver se é realmente algo grave, mas o Yuri, ele tá 3 gols de igualar o Pedro, né? O Pedro tem 30 gols na temporada, o Yuri chegou a 27 hoje, e ele tá mantendo uma média já há algumas semanas de 1 gol por jogo. Se ele mantiver essa média até o final do ano, ele passa o Pedro. E a fase é tão boa, né, Coutinho? Só para te cortar rapidinho, André. A fase é tão boa que ele bate, a bola desvia e entra. Vai no ângulo. E nesse desvio aí, para vocês, o Hugo poderia ter feito coisa melhor? Acho que não. Não? A bola passa, a bola matou sai muito o longe goleiro. dele, olha lá, ó. Ele sai para o movimento da bola que ele já está esperando. O jogo estava muito fácil para o Corinthians aí. O Cruzeiro acha esse gol num desvio. O Corinthians segue dominando, mas ele vai tomar um susto ali no primeiro tempo, né? Numa bobeira ali entre o Gustavo Henrique e o Hugo. Mas olha como o primeiro tempo poderia ter sido um caminhão de gols corintianos e os gols acabaram não saindo. E o Corinthians quase é castigado numa bobeira que vai vir logo na sequência do Hugo com o Gustavo Henrique. Ele perde a passada, o Memphis perde a passada, a bola passa entre a perna. Mas o giro que ele dá, tá vendo depois o giro que ele dá no zagueiro? Essa é a bobeira, ó. Ele dá, sei lá, de ombro, de costas, sei lá o que aconteceu ali. É inacreditável os dois, né? Mas porque o Gustavo, ele tenta fazer alguma coisa que não dá para entender o que é. E o Hugo sai do gol da área por quê? O zagueiro tá na bola, gente. Naquela distância e não avisa nada, né? Não grita com o zagueiro. Estranhíssima, né? Muito estranho. Mas aí o Corinthians volta vencendo por 2-1 e diminui um pouco o ritmo no segundo tempo, né? O jogo dá uma acalmada no segundo tempo, né? Que assim, o jogo tava numa temperatura alta, né? Muito calor, 31 graus, jogar nesse horário não é fácil. Dava para ver que os jogadores sentiram isso a partir dos 30 do primeiro tempo, já dava para notar. E o jogo foi muito, a vitória do Corinthians foi na intensidade do jogo. O Corinthians entrou numa intensidade e o Cruzeiro entrou em outra, bem abaixo. Então, essa marcação alta do Corinthians funcionou. O Cruzeiro foi se reencontrar, na verdade, depois da parada técnica, que aí o Diniz dá uma orientada no time, o time começa a ajustar algumas coisas, e aí o Corinthians também cansa, né, de fazer aquela marcação alta. E aí que o Cruzeiro começa a ganhar um pouco mais de campo. Mas o Corinthians poderia ter matado o jogo no primeiro tempo. Poderia ter feito o resultado no primeiro tempo. Desperdiçou algumas oportunidades. Me surpreendeu que o Cruzeiro deixou livre o Memphis para jogar no primeiro tempo quase inteiro, assim, livre de marcação no meio, entre as linhas. O Yuri Alberto também. Então, essa marcação do Cruzeiro foi muito frouxa hoje. No segundo tempo, até deu uma ajustada e o ritmo também baixou um pouquinho. Mas acho que tem muita coisa aí para o Diniz trabalhar. Se é um time que quer atrair o adversário, sair jogando, sair trocando passes desde a sua área, aí tem que aproximar mais, tem que ter mais intensidade, mais velocidade de raciocínio. Eu acho que dá para dizer que é um resultado enganoso. Mesmo no segundo tempo o Cruzeiro tenha tentado ali pressionar, né, incomodar nos últimos minutos, mas... Qual seria o seu placar moral do jogo de hoje, Rodrigo Coutinho? 4-1. 4-1? 4-1, 3-1. 3-0. O Corinthians teve 3 chances claríssimas no segundo tempo, na cara do goleiro, e não soube finalizar, não teve o momento certo. E assim, eu tô com o Coutinho, porque no segundo tempo o Corinthians, além de ter o controle do jogo, né, desacelerar um pouco o jogo, coisa que não fez no primeiro tempo, André. Olha esse lance aí, ó.
Ele teve capacidade de manter o Cruzeiro longe da sua área e todo momento que ele atacava o Cruzeiro, ele chegava próximo, chegava dentro do gol. E vocês entendem a ideia do Cruzeiro, aceitam a ideia do Cruzeiro de, já que tem final sábado... Aliás, essa é a razão do jogo ter sido 11 horas. A exemplo da semana que vem, quando Botafogo e Galo terão que fazer um check-in na Conmebol até quarta-feira, né? Afinal, é no sábado, como também da Sul-Americana. Então, os times têm que estar até quarta-feira, 11h59, fazendo o check-in na Conmebol. Cheguei, estou no palco da final. Como ontem não podia ter jogo, data FIFA, o jogo só poderia ser hoje, optou-se por jogar às 11 horas e o Cruzeiro vai na sequência para Assunção, onde no sábado enfrenta o Racing. Na semana que vem, o Botafogo e o Galo vão jogar terça-feira e aí vão chegar com mais folga para fazer o check-in lá da Conmebol. Então é por isso que o jogo foi às 11 horas, não foi exatamente uma escolha fazer a partida nesse horário. Mas vocês entendem a ideia celeste de jogar com o time reserva hoje? Tem uma coisa. Nem o Cássio, por exemplo, entrar em campo? Tem um detalhe aí que é o seguinte, estava até conversando isso com o Paulo antes do programa, né? O Cruzeiro, é claro que você tem um jogo ali há 3 dias da final, né? 3 dias não, 5 dias da final. 4 dias da final. 4 dias. 4 dias da final, você tem a preocupação, principalmente num horário como esse, do desgaste dos jogadores, de não gastar ninguém. Tanto que hoje entraram o Wallace, o Lucas Romero e Matheus Henrique, que costumam ser titulares no meio campo do Cruzeiro, já ali do meio para o final do segundo tempo. Mas tem um outro ponto, Rizek, que me chama a atenção, e até estava tirando essa dúvida com o Paulo antes do jogo. Tem alguns jogadores do Cruzeiro que vão para essa final sem jogar mais de 10 dias, sem entrar em campo há mais de 10 dias. E aí, se por um lado é ruim você chegar com desgaste, e é compreensível que no jogo de hoje você tenha segurado os principais atletas, por outro lado também não é nada bom você chegar com os caras que estão sem ritmo de jogo. E pensando em Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro perdeu para um concorrente direto, que é o Corinthians hoje, buscando vaga na pré-Libertadores. Ou seja, se ele não for campeão sábado, essa partida pode fazer falta para o Cruzeiro em termos de Campeonato Brasileiro. Mas eu vou agora ao vivo a Itaquera conversar com a nossa equipe de transmissão, Everaldo Marques. Boa tarde a você, bem-vindo a você e aos nossos comentaristas, bem-vindo à Seleção Sport TV. Valeu, Rizek. Um abraço para você, para a Jéssica, para o Coutinho, para o grande Paulo Nunes e para todo mundo que acompanha mais uma edição do Seleção Sport TV. Estamos aqui em Itaquera, onde acompanhamos no Premier essa vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro para mais de 46 mil pessoas, um dos maiores públicos da Neoquímica Arena no ano. Não foi o maior, mas foi um dos maiores, 46 mil torcedores por aqui. E o Corinthians conquistando essa vitória, Alexandre Losetti, que faz com que o Corinthians, de uma vez por todas, afaste o risco do rebaixamento, mas agora já olhe com ambição, até pensando em vaga de Libertadores, porque o G7 nesse momento pode até virar G9, mas mesmo que for G7, o Corinthians ficou só a 3 pontos da 7ª posição, exatamente a distância entre ele e o Cruzeiro depois dessa vitória. Boa tarde. Tudo bem, EV, Grafa, um abraço aos amigos do Seleção. Que dilema do Cruzeiro, né? Tava ouvindo e pensando aqui, ou desgasta seus titulares às 11 da manhã, num jogo que consumiu muita energia dos jogadores, ou então vai disputar uma final com 10 dias sem jogar. Enfim, calendário, né? O Corinthians está na briga por Libertadores, independentemente se for G7, 8, 9. Claro que se for G9, melhor para o Corinthians, que hoje ocupa a 9ª colocação antes da rodada ser concluída. Tem duelos contra adversários diretos. Hoje pegou o Cruzeiro, domingo pega o Vasco, ainda tem o Bahia pela frente e está jogando bem, principalmente quando consegue pressionar o adversário e quando consegue ter os seus grandes jogadores em campo. O Yuri Alberto saiu no intervalo com uma contratura, falou para o Edgar Alencar, não teve condição de jogar o segundo tempo. O Memphis está suspenso para o jogo contra o Vasco. Se o Corinthians tem que enfrentar sem os seus 2 atacantes, ele perde muito, porque o trio Garro, Memphis e Yuri tem feito diferença. Comentei no primeiro tempo uma bola que o Garro dominou atrás nas costas dos volantes do Cruzeiro. No que ele dominou, o Memphis e o Yuri já partiram correndo, atacando espaço, porque sabiam que o passe ia chegar. E assim o Corinthians vai jogando e vai criando e vai se aproximando. No segundo tempo conseguiu controlar o Cruzeiro. Coutinho, Paulo e Jéssica perfeitos na análise deles. O Cruzeiro teve a posse, mas não foi perigoso. O Corinthians teve ainda as melhores finalizações, administrou a vantagem, sempre levando em conta que o Cruzeiro tinha um time todo reserva. Entraram alguns titulares, Matheus Henrique, Wallace e Lucas Romero no segundo tempo, mas no total do jogo, superioridade absoluta do Corinthians. Nós estamos vendo aqui os melhores momentos do jogo e acho que tem um número que ajuda a explicar por que o Cruzeiro, apesar de ter mais posse de bola, por exemplo, não conseguiu ser tão
perigoso, incomodar tanto o Corinthians. Foram 10 finalizações do Cruzeiro, mas só uma no alvo, a do Kaique, que acabou sendo o gol da Raposa. Grafite, boa tarde. É verdade, boa tarde, EV, Losetti, amigos da mesa, Rizek, Jéssica, Paulo e Coutinho. Realmente é um Cruzeiro muito fraco ofensivamente, né? O Lautaro não conseguiu fazer uma grande partida, fora das suas características, né? Ele não é um jogador de pivô, de fazer a parede, teve muita dificuldade, facilitou muito o trabalho defensivo dos zagueiros corintianos. Aí a gente vê o gol Tanto é que o segundo gol do Corinthians sai de uma arrancada do André lá de trás, que encontra o Yuri Alberto. Ou seja, o Cruzeiro teve dificuldade, acertou o gol no lance com o Kaique, que a bola desviou, mas é muito pouco para o Cruzeiro. É difícil você jogar um jogo nesse horário, sabendo que daqui 3 dias você tem uma final. É difícil você concentrar apenas nesse jogo. O Diniz falou no pré-jogo que a cabeça hoje estava no Corinthians, mas é difícil você assimilar tudo isso. Eu também penso que é um pouco difícil para ele deixar 10 dias seus principais jogadores sem atuar, mas como a temporada é muito desgastante, viagens, jogos, acho que foi importante para os jogadores se recuperarem. Acho que certamente veremos um Cruzeiro totalmente diferente de hoje no jogo na final contra o Racing. E agora falando do Corinthians, que domingo pega o Vasco nesse confronto direto. Pois não, Rizek? Não, eu queria jogar uma pimentinha aí pro Grafite, EV. Que normalmente quando você poupa... Manda. Quando você poupa assim, o time inteiro, né? O goleiro joga, né? E assim, o Cássio nem pro banco foi, né? Foi aí na arena, deu autógrafos. Ô, Grafa, pensando com a cabeça de jogador, cara, você acha que foi uma ajeitada assim, ô Cássio, esse jogo aqui melhor você não jogar? Você acha que teve um acerto assim com o Cássio, Grafa? Já que a gente não tem informação, eu tô só especulando. Certamente deve ter ocorrido uma conversa, né? Uma conversa do Diniz, a diretoria com o Cássio. O Cássio é um grande personagem nesse estádio, nesse clube como o Corinthians, está construindo sua história no Cruzeiro. Eu acho que foi válido. A equipe toda veio, né? O plantel todo veio, que daqui eles já viajam. Mas eu acho que o Cássio falou, ó, vai que a equipe reserva, uma equipe meio mudada aí, eu vou dar uma segurada também para se poupar para domingo, né, professor? Acho que deve ter tido essa conversa sim. A gente está vendo imagens, inclusive, do Cássio. Seria a primeira vez, né, do Cássio como visitante aqui, depois de deixar o Corinthians. Só desculpa me meter na conversa, mas recentemente teve um Atlético Paranaense e Cruzeiro em Curitiba, que o Cruzeiro também foi com reserva e também jogou o Anderson. Então, assim, tem esse álibi para dizer que o Cássio também não jogou em Curitiba, aquele jogo da expulsão do Rafa Silva com 4 segundos de partida, o Anderson também foi o goleiro. Hoje foi, inclusive, apenas o segundo jogo do Anderson, esse e hoje, Isso. Em relação aí à situação do goleiro do Cruzeiro desde a chegada do Cássio. O Anderson, que ali entre abril e julho, né, ele chegou a ser titular do Cruzeiro. Agora, eu perguntava para você, Grafite, projetando domingo o jogo contra o Vasco, porque sem Memphis, certamente. Talvez sem Yuri, porque saiu lesionado, saiu sentindo uma contusão no intervalo. Tomou o terceiro amarelo. Isso. Mas possivelmente com a volta do Romero. Vai olhando para o ataque, né? Isso. Porque o Romero, em função da data FIFA, não estava à disposição hoje, assim como o Félix Torres e tal. Mas olhando para o ataque, que tem sido uma das peças mais... um dos setores mais funcionais do Corinthians nessas últimas rodadas, perder o Memphis, e se não puder contar com o Yuri, vai ser pesado, mas pode ter a volta do Romero. Vai ser pesado porque são dois jogadores que vivem um grande momento. O Memphis cada vez mais adaptado ao estilo de jogo, ao ambiente, à cultura do futebol brasileiro, não só dentro de campo, mas ao clube, com o torcedor também. O Yuri Alberto vivendo um momento excepcional na carreira, marcando gols, sendo decisivo. E é só importante para um jogo que ganhou uma pimenta a mais aí por conta da declaração do Ramon Dias durante essa semana. Certamente o Vasco vai vir mordido por conta disso, vai vir com mais determinação, não que não falte a equipe do Vasco, mas para o Corinthians, se não ter Yuri Alberto e Memphis Depay, são dois desfalques muito importantes. Ainda tem mais essa, Rizek. Na semana de Corinthians e Vasco, o Ramon Dias dá a declaração que repercutiu muito lá ao abre aspas do GE, e a gente tem esses gigantes do futebol brasileiro se enfrentando no próximo domingo às 4 da tarde. Ô, EV, lá vem o Losetti estraga prazer. Como jornalista estraga prazer? Você cria uma teoria bacana, o cara vem com os fatos pra demonstrar que a teoria não faz sentido, né? Pô, que estraga prazer, né, eu falei que o seu programa... Pô, É. não acontecia nada no segundo tempo. Bastou a gente entrar no ar no seu programa, teve bola na trave, contra-ataque, falta, cartão pro Memphis. Cara, aconteceu tudo do segundo tempo no Seleção. Pô, mais moral que isso é impossível, cara. E o Lautaro jogou hoje também porque, né, não jogava havia um mês. Então, assim, era importante, caso queira utilizar ele o Lautaro, não é um titular do time. Então, mas caso queira utilizá-lo, de repente até uma surpresa para sábado. E sim, pode ser. Hoje já foi assim, ó.
Pegar um ritmo, mês né? sem jogar, pega ritmo, né? Vamos despedir dos amigos aqui. Muito obrigado, meus caros. Grande abraço para vocês. Se quiser acrescentar algo, fique à vontade. Se não, só aquele abraço. E até a próxima aqui no Seleção. Partiu o almoço. Bom feriado, amigos. Cuidado, hein? Valeu, Ivan, Grafa, Losetti. Grande abraço para vocês. A imagem é bem curiosa, né, do Memphis, porque, assim, ele tá sentindo, claramente ele tá fora do campo. Ele falou, na minha opinião, eu tô dentro do campo. Não, ele tá fora do campo, né? Não é uma questão de opinião isso, ele tá fora do campo. E aí ele vai para dentro do campo, ele tá fora, não é uma questão de opinião, né? Isso aí, pelo amor de Deus, não é ponto de vista, né, gente? Aí ele vai e caminha para dentro de campo, manquitolando, e aí se joga, e aí desaba, né? Então o juiz... Volta pra buscar pegar a caneleira. A caneleira, o juiz entendeu que ele estava querendo ganhar tempo e deu um cartão amarelo. Ele pode ter tentado voltar. Pode ter sido isso, né? Que estava na mente Claro. dele, né? Na mente do Memphis. Ele tentou voltar e aí ele viu que não deu, aí ele se jogou, né? Você Caiu no acredita chão. nisso que você está falando? Eu acredito. Você tá criativo, então hein, Paulo? Você está criativo. Porque, assim, se você analisar bem, né, quando ele volta, ele até dá 2 caminhadas melhor do que ele estava antes. Aí, quando ele pisa de Gozada novo... é que no fim do jogo já não estava mais sentindo. Curou rápido. Olha, curou rápido, porque a hora que ele puxa a panturrilha, ela deve dar uma esticada. Engraçado é a expressão do Paulo Nunes falando isso. Ele tentando me convencer com uma cara de cínico aqui, velho. Aí eu vou ser pro lado do atleta. Câimbra na panturrilha é horrível, então eu entendo o Memphis. Entendi. Olha lá, observa você ver agora, ó. Ele caminha bem, ó. 2, 3, 4. Aí ele sente aí ó. Aí, É ali que puxa, né? É ali que ele puxa. É, sim, Ali, ó. verdade. Entendi. Você acredita nisso mesmo? Cara, assim, é um desfalque pesado, né? Gigante. Porque é um jogador que está crescendo a cada jogo. Assim, ó, ele vem no meio de uma temporada, ele não jogava desde junho. Então, assim, eu esperava menos dele, confesso, do que o que ele está integrando. Não pelo talento, né? Eu achei que ele ia ter mais dificuldade para quem não jogava desde junho. E, assim, eu tô vendo um jogador evoluir desde a estreia dele contra o Atlético Goianiense. Eu tô vendo um jogador a cada partida mais à vontade, melhor fisicamente e com isso também fazendo a diferença tecnicamente. A gente está mostrando a sequência deles. Não são todos os jogos, né? A gente está mostrando os últimos 8 jogos. Ele tem 7 participações em gol nos últimos 8 jogos. Ele dá uma assistência no empate contra o Inter, ele faz um golaço de falta contra o Furacão, 5-2, estava 2-2, é o jogo mais importante daquela partida. Aí ele dá uma assistência no jogo da ida 2-2, ele faz o gol da vitória contra o Cuiabá, importantíssima, que é a vitória que tira o Corinthians do Z4. Ele dá uma assistência na eliminação da Sul-Americana contra o Racing, não participa de gol contra o Palmeiras, faz um gol contra o Vitória, partida importantíssima, que mantinha o Corinthians fora do Z4, e agora mais um gol que livra o Corinthians, jogo que livra o Corinthians do rebaixamento e aproxima o Corinthians da Libertadores. Olha só, eu não vou perder mais tempo do que já gastamos ontem na questão levantada pelo Ramon para cutucar o Vasco, e vou debater os seguintes pontos dessa entrevista. Primeiro, 5 vitórias seguidas do Corinthians. O time que passou 20 rodadas no Z4, 20, mais da metade do campeonato, vai terminar o campeonato e essa frase ainda será verdadeira. O Corinthians passou mais da metade do campeonato no Z4. Mas ele mudou completamente de patamar. Porque o campeonato do Corinthians agora é brigar por vaga na Libertadores. E tem tudo a ver com essa sequência que termina de tirar o Corinthians lá da draga em que ele estava. Essa sequência tem a vitória contra o Furacão, que é um adversário direto. Não foi um jogo tão simples quanto o placar sugere. O Corinthians abre 2-0, o Furacão empata 2-2. O Corinthians vai para intervalo tenso até que o Memphis faz o golaço 3-2. A vitória num jogo ruim, porque o Corinthians mandou o time reserva contra o Cuiabá, mas foi essa vitória que tira o time do Z4. Aí a vitória essencial, fundamental, que para mim é a vitória que decreta, não vai cair. 2-0 contra o Palmeiras em casa, depois de um começo de jogo muito complicado, em que o Hugo salva o Corinthians, a vitória de 2-0 sobre o rival. Aqui ele não vencia, tinha um bom tempo. Mais um confronto direto e muito importante, porque é uma virada para cima do Vitória depois de uma falha grotesca do Hugo no comecinho do jogo, 2-1. E aí jogando bem, de verdade. Jogando bem. Eu acho que o Corinthians está jogando bem. Se você pegar a média de atuações do time, na minha opinião, ele está jogando bem nesse momento. E a vitória em cima do Cruzeiro. Tem muito a ver com a janela traz jogadores importantíssimos e tem muito a ver com o Memphis. Exatamente. Né? Muito a ver com o Memphis. Bota de novo
aquele material, que é a participação em gols do holandês. Depois a gente mostra algumas imagens e debate um pouco mais sobre o jogador que o Corinthians trouxe do futebol europeu. Então, a sequência do Memphis nos últimos 8 jogos, assistência contra o Inter, gol contra o Furacão, assistência contra o Racing, o gol da vitória sobre o Cuiabá, assistência contra o Racing, não participou de gols contra o Palmeiras, gol contra o Vitória e o gol de hoje. Jéssica, e esse jogador? É determinante. Eu lembro de uma seleção que a gente fez, Rizek, na chegada do Memphis, quando o Corinthians anunciou o Memphis. E nós debatimos exatamente se ele seria o jogador para tirar o Corinthians do rebaixamento. E ele foi esse cara. Porque, para mim, hoje o Corinthians escapa do rebaixamento com essa vitória. Ele foi esse cara. Poderia ser só no ano que vem, que ele só ia conseguir estar bem fisicamente para ajudar o Corinthians em 2025. Não, ele conseguiu encaixar agora. Tem muito a ver com o encaixe dele e do Yuri. O Yuri cresce demais jogando ao lado do Memphis. São 2 jogadores que conseguem ler muito bem o espaço. E o tamanho do Memphis, ele é um cara que ele chama a marcação. Quando ele domina a bola, todo mundo já percebe que ele tem uma visão de jogo, uma inteligência para jogar, que dele vai sair algo interessante. Então, ele acaba chamando a marcação para ele e tendo do lado dele um jogador que se movimenta e que lê bem o espaço, como é o Yuri. Então, encaixou muito bem. O Corinthians já jogava com 2 atacantes antes dele, é verdade, mas ele é um jogador que tem muita qualidade. Então, ele é o cara, assim, ó, se a gente pudesse... Eu estou gostando muito do que o Yuri está fazendo. O Corinthians está vencendo muitos jogos graças ao Yuri também, mas a entrada do Memphis, o peso que ele deu para o time, é de um time que passou a jogar um futebol que não é de rebaixado. E o quanto a ótima fase do Yuri pode ter a ver também com o companheiro de ataque dele, né? Porque assim, ó, o Memphis vai estrear contra o Atlético Goianiense. Vamos mostrar agora a sequência do Yuri, que vai iniciar aqui na sua tela um jogo antes da estreia do Memphis, que é contra o Fortaleza, a vitória de 2-0 fora de casa, que encaminhava o Corinthians rumo à semifinal da competição. Lembrando que aí, Zé, que mesmo antes do Memphis, o Yuri já jogava com uma dupla de ataque. Geralmente o Romero. Sim. E tava começando realmente a dar sinais de melhora. É que, na minha opinião, quando o Memphis chega, o Yuri dispara mesmo. É isso. Aí tem a estreia contra o Atlético Goianiense, do Memphis, né? Quando o Yuri faz uma assistência, mais uma assistência no jogo da volta contra o Fortaleza. Aí um gol na derrota para o São Paulo. Copa do Brasil ele não marcou, o Corinthians não marcou gol. Os 2 que ele marcou contra o Inter, gol contra o Furacão, 2 gols contra o Racing, outro gol contra o Racing, gol contra o Palmeiras, gol contra o Vitória e o gol de hoje. Então, assim, é uma sequência de um jogador que teve uma primeira metade de ano de muitas críticas e que agora está debatendo a possibilidade de passar o Pedro como artilheiro do ano no Brasil. Assim, aqui do meu lado está um cara que começou a carreira jogando de ponta e pegou a transformação do futebol brasileiro dos anos 90, né? Da saída do 4-3-3 na maioria dos times para o 4-4-2, seja ele com losango, com 2 meias, 2 volantes, enquadrado. E assim, o Paulo até pode falar muito melhor do que eu, porque jogou assim. Eu acho que o Yuri, assim como o Memphis, já falamos algumas vezes sobre isso aqui, são 2 atacantes. Sim. Eles não são nem centroavante e nem pontas, né? Então, quando você coloca esses 2 jogadores em dupla no ataque, com liberdade de movimentação, fazerem um X no ataque, quando um der profundidade, o outro volta um pouquinho. Se um abre para ponta, o outro fixa o posicionamento entre os zagueiros para o time não perder profundidade nem presença na área. Tendo esse entendimento, que não é difícil, com 2 caras inteligentes e bem arregimentados dentro desse esquema, acho que a tendência era certa. E ainda tem um detalhe para falar do Memphis, que é o seguinte: o Memphis em forma, se ele estiver em forma, pré-temporada bem feita, sem sequência de lesão, ele tem talento para ser o melhor jogador do Brasil numa temporada. Tecnicamente falando, ele pode ser o melhor jogador que joga aqui no nosso futebol durante um ano. Sem ter essa condição, ele já está fazendo a diferença. Imagina quando ele ganhar essa condição. E ainda mais, se o Corinthians tiver um time que fique mais tempo com a bola. O Emiliano falou ali na coletiva algo que eu concordo muito. Falta esse time controlar um pouco mais o jogo com a posse. E tem jogadores que podem fazer isso. Tem o Garro no meio campo, tem o Bidon, que é um excelente complemento para a criação. O próprio Carrillo é um cara que pode ajudar nesse sentido. Acho que o Ranieri é um volante que tem mais qualidade no passe em relação ao Martínez, então também pode ajudar nesse ponto. Se o Corinthians ficar mais com a bola, o Memphis tiver mais sequência de jogos, sem lesões, com uma pré-temporada, em dupla com o Yuri, a tendência é a gente ver um ótimo Achei bem pertinente a pergunta sobre o estado físico do Memphis, que eu também tô surpreso, assim, pela rápida evolução. Geralmente ele cai no segundo tempo dos jogos, né? Sim. Que é normal. Ele não jogava desde a Eurocopa, cara. Sim, é desde natural. julho desse ano, ele não entrava em campo, não tinha clube para treinar, inclusive. Então, assim, a gente já imaginava que ele pudesse ajudar muito tecnicamente.
Mas como fisicamente ele evolui muito rapidamente, a parte técnica vai também se sobressair mais facilmente. Mas Diga, hoje foi uma meu caro questão Paulo. que me chamou a atenção isso. É importante o jogador continuar no jogo, mas eu acho que hoje era um dia para, faltando 10 minutos ali, tirar ele, porque desgaste do jogo, desgaste da temperatura, desgaste da maneira quando o Yuri sai, ele que tem que se E teria na até frente. evitado o cartão dele. Exatamente, Teria o jogador porque você tem que contra o pensar, Vasco. não, eu quero que ele melhore o seu condicionamento físico, mas às vezes é importante você também tirar o seu jogador para ele se recuperar depois para outro jogo, sabendo que o Yuri já tinha saído com a contusão. O Coutinho falou a respeito dos dois atacantes, André, e para mim chama muito mais atenção. Primeiro, porque eles são chamados de segundo atacantes. Os dois são segundos atacantes. E isso é muito bom para um time que tem um cara que para mim é fundamental para esses dois caras jogarem, Garro. que é o Garro. Bota Não no espaço toda hora. Exatamente. Se você não tem um Garro para esses caras jogarem, eles não recebem a bola, eles não vão ter direcionamento, não vão ter condições para se movimentar dessa maneira. O Corinthians, para mim, tem 4 jogadores fundamentais. O goleiro, que está numa fase esplendorosa, o Garro e esses dois atacantes. Óbvio que você tem um conjunto, você tem que ter um meia, que você falou do Bidon, ou do Martinez, ou dos caras que fecham, que são carregadores de piano. Mas se você não tiver a qualidade para o jogo, para a bola chegar redonda lá na frente, para a bola ter essa condição de finalização, você depende muito desse meia. E esse meia é o Garro, cara. Quando ele tem a bola nos pés, a canhotinha dele, ele faz milagre com ela. Ele é inteligente, ele enxerga o espaço para esses jogadores, ele cai na esquerda, cai na direita, ele é leve. Então ele tem condições de fazer isso, fazer esses dois jogadores renderem. Quando você joga com 2 atacantes, você tem que ter esse meia. Se você não tem esse meia, for jogar com outros 2 jogadores que vêm de lado, você não pega na bola. Sei não se o Garro não é o melhor meia do campeonato, hein? Também. Sei não, hein? Também. O Cruzeiro vai jogar sábado, claramente o jogo mais importante dele desde que conheceu o inferno. Né? Desde que ruiu e foi para a Série B, sábado é o grande jogo do Cruzeiro. Um jogo capaz não só de dar um título internacional, como devolver o Cruzeiro à Libertadores da América. Agora são 90 minutos contra um baita time que é o Racing. Difícil o jogo de sábado, cara. É um time, o Racing é um time que ele faz uma boa campanha no Campeonato Argentino esse ano. Ele não é o primeiro colocado, mas ele faz um campeonato competitivo. Em comparação à equipe que eliminou o Corinthians, tem a volta do Roger Martinez, o colombiano atacante, que era titular. É uma equipe que tem um jeito de jogar bem peculiar, né? De muita bola direta, de um time muito aguerrido na marcação. E que tem uma mística fortíssima, né? Envolvendo clube, torcida. E Coutinho, o que eu vi o Racing jogar contra o Corinthians, nos 2 jogos, eu não vi o Cruzeiro jogar com o Diniz ainda. Perfeito. Acho que esse é o ponto, né? Eu não consigo dizer hoje que o Cruzeiro é favorito contra o Racing na final. Não consigo dizer Acho que ninguém consegue. Porque é isso, o que o Racing jogou contra o Corinthians nos 2 jogos, no Brasil e na Argentina. O Cruzeiro ainda não jogou com o Diniz. Perfeito. Mesmo se a gente... Assim, é claro que tecnicamente falando, o Cruzeiro tem mais, principalmente depois das contratações, tem mais jogadores que podem fazer a diferença em um jogo só. Né? Inclusive no sistema ofensivo. O Racing, mesmo o Quinteiro sendo um excelente meia, ele é um jogador mais irregular do que o Matheus Pereira. O Matheus Pereira já viveu um momento melhor, inclusive até, não é o melhor momento dele, para a gente ver mais atuações de alto nível do Matheus Pereira em sequência do que do Quinteiro. O Racing é um time que está com mais cancha, né? Com mais, Tem. maduro. É um trabalho de mais tempo. Exato. Também. Isso é uma diferença bem grande para essa final. Sim, eu acho de verdade que não dá pra gente dizer que o Cruzeiro é favorito, não. Não dá. Os jogos do Cruzeiro contra o Lanús, né? O Cruzeiro, se a gente somar 180 minutos... Não dá nunca para duvidar do Cruzeiro. Exatamente. Não, claro que não. Ninguém duvida do Duvidar, Cruzeiro. não. A gente apenas um não clube, crava que ele seja o favorito. Principalmente um clube tão tradicional do ponto de vista da Sul-Americana. E com jogadores capazes. Dá para chegar lá e ganhar do Racing. Apenas a gente não dá para considerar o Cruzeiro favorito. Coletivamente, hoje não é melhor. Voltando ao Campeonato Brasileiro, o saldo do Corinthians ainda é tão negativo que o time não conseguiu zerar ainda o saldo. No jogo de hoje, ele chegou a -1. Você tem como o lastro era tão ruim do Corinthians, né, até conseguir dar arrancada. Peço que a gente plugue, por favor, a classificação do Campeonato Brasileiro, que ele não conseguiu ainda chegar num saldo positivo. Ele tem -1 de saldo. Agora, no que importa mesmo, que é o número de pontos, o Corinthians está se colocando nessa sequência como um fortíssimo candidato à vaga na Libertadores, inclusive contra o Cruzeiro, né, de quem hoje ele encurtou a distância para 3 pontos. E ele vai enfrentar o Vasco no próximo domingo, que é um concorrente direto,
né? E vai enfrentar o Bahia também em casa. Então ele encara Bahia e Vasco em casa, 2 concorrências direto por essa vaga na Libertadores, que pode aumentar caso o Cruzeiro vença sábado. Hoje ela vai até a 7ª posição. Se o Cruzeiro ganhar, vai para a 8ª. E se o Botafogo, líder, ganhar a Libertadores, o Corinthians estaria, nesse momento, no G9. Ou seja, a Libertadores, com tantas vagas, chegando até o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas mesmo assim, se não chegar, se chegar, então fica bem mais fácil. Mas se não chegar, André, ele tem 3 pontos do Cruzeiro. Sim. 3 pontos do Cruzeiro. Não, Então, fortíssimo candidato a jogar a Libertadores do ano acho que vem. a Jéssica falou na questão, né, de que ele já não cai mais. Eu tenho uma absoluta Agora já olha- certeza já olha pra que já estão olhando lá para Libertadores. cima. Caí, já virou essa página. Então tá olhando para cima. Claro, E olha olhando os que para restam. Vasco, domingo, depois Criciúma fora, Bahia em casa e na última rodada o Grêmio fora, Paulo. Exato. E assim, o que mais chama atenção, você estava falando da evolução e o Corinthians hoje joga um futebol muito diferente do passivo que você estava dizendo aí, né? De ainda tá no passivo de número de gols. André, o que me chama atenção é o Corinthians ter conseguido fazer isso com tantas rodadas na zona do rebaixamento. Porque se você analisar, para você sair de uma situação dessa, na zona do rebaixamento, e aí você coloca do tamanho do Corinthians, da pressão que esses caras estavam jogando, né, da cobrança que estava exigindo a torcida do Corinthians, vindo de duas... Aí cai fora da Cai fora Sul-Americana. do Sul-Americana e da Copa do Brasil, que aí se você coloca ainda mais pressão, o trabalho, a gente tem que enaltecer também o trabalho do Ramon Dias, não é um trabalho excepcional, mas ele conseguiu unir essa rapaziada para um Campeonato Brasileiro forte, e esses caras que subiram muito de produção. Para mim, assim, para vestir essa camisa com essa pressão, jogando dentro da arena de Itaquera, e você chegar nessa posição agora, faltando 4, 5 rodadas, com condições claríssimas de Libertadores, quem falaria isso há 6 rodadas atrás? E assim, quando a gente volta nas projeções que a gente fazia quando começa o campeonato e olha para o campeonato hoje, a gente sempre tem que fazer uma ressalva. A janela de transferências no meio do ano no Brasil, ela muda completamente times, para melhor ou para pior. Você pode perder jogadores fundamentais vendidos para a Europa e trazer jogadores fundamentais. Então o Corinthians na janela, ele trouxe o André, titular da zaga, trouxe o Hugo, que... né, resolveu o problema no gol corintiano, trouxe o Charles e o Ramírez, podem não ser brilhantes, mas Martínez. Exatamente. Martínez. O Carrilho, o espanhol Hernandes, que já se machucou, o Thales Magno. 7 jogadores que assim melhoram muito o elenco corintiano. Né? E o Memphis, que dá todo o brilho. 8 jogadores mudando completamente de patamar o elenco. 4, 5 titulares aí da equipe. Sim. Pode colocar. A gente vai para o intervalo. O Corinthians está jogando bem para todo mundo aqui, né? Certo? Sim. O Corinthians vai jogando bem. Depois das eliminações, sim. O Corinthians jogando bem.